E aí, galerinha do canal Excelente, tudo bom com vocês? Luan aqui na área, professor de matemática, para mais uma aula de geometria plana. Essa é a 10ª aula e hoje nós vamos brincar aí de calcular, certo? Vamos resolver alguns exercícios, inclusive questões que caíram no Enem, beleza, pessoal? Vamos aplicar nossa definição até agora, certo? De geometria plana. Para você que ainda não é inscrito no canal, olha, aperte o sininho, se inscreva no canal para você ser notificado toda semana aula de matemática específico. Toda segunda-feira tem aula de matemática aqui no canal, galera. Tudo bom? Beleza? Então, já se inscreveu? Já deixou aquele like? Solta a vinheta aí, vem comigo. Olha lá, pessoal, questão do Enem 2013. O proprietário de um terreno retangular medindo 10 metros por 31,5 metros deseja instalar lâmpadas nos pontos C e D, conforme ilustrado na figura. Então, ele te dá aqui a figura, certo? O espaço retangular, onde eu tenho aqui, ó, largura de 10 metros e comprimento 31,5 metros. A gente diz o seguinte, ó, cada lâmpada... Deixa eu colocar aqui. Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 metros. Olha, região circular de 5 metros de raio. Ok? Os segmentos AC e BD medem quanto? 2,5 metros. Então, esse segmento AC aqui, ó, é 2,5 metros. E esse DB aqui também é 2,5 metros. Essa distância aqui de D e B. Ok? Então, eles são congruentes, né, pessoal? O valor em metros quadrados mais aproximado, ali, que é o valor aproximado da área do terreno iluminada pelas lâmpadas, ou seja, pelas duas lâmpadas, é aproximadamente, olha lá, ele te dá o valor aqui, pessoal, da raiz quadrada de 3, que é 1,7. E o de π, que é aproximadamente 3, certo? Então, isso daí foi bacana, porque eu já tenho aqui o valor da raiz de 3, que eu não preciso calcular, 1,7. E também tenho o valor aproximado de π, que é 3. Então, ele foi bem legal, não colocou 3,14 aqui para você. Tá bom? Então, olha lá, como é que a gente vai calcular? Observa que a gente está falando de região circular. Então, preciso lembrar da área do círculo. Como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Tá? Então, vou colocar um desenho aqui só para a gente esquematizar, para você entender melhor essa questão. Olha, aqui eu tenho meio círculo, um semicírculo, certo? Se fosse esse semicírculo aqui para calcular, seria muito fácil, porque eu calcularia o valor do círculo e depois dividiria por 2, certo? Aí depois eu ia fazer o quê? Multiplicar por 2, já que eu tenho dois círculos. Olha, os dois círculos têm essas medidas de 2,5 metros. Aí como é que a gente pode saber, então, o restante da medida? É simples. Veja, ó, ele diz que o raio deste círculo é 5 metros. Bom, se eu já tenho aqui 2,5, então esse pedaço aqui, vamos colocar aqui, ó, H, esse ponto H aqui, ó, também é 2,5 metros. Você concorda comigo? E esse lado aqui é 5 metros. Ok? Ele está falando que o raio do círculo é 5 metros. Beleza, pessoal? Então, o que a gente pode calcular aqui? Eu não tenho essa área aqui na geometria plana, certo? Eu tenho o setor circular, eu tenho o semicírculo, né? Mas essa área aqui, ó, desse pedaço vem para cá assim, eu não tenho este desenho, ou seja, essa figura geométrica. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Observa aqui, ó. O raio não é 5 metros, então se o raio pegar dali do centro e traçar ele para qualquer extremidade do círculo, eu vou ter o raio, certo? Então, eu vou traçar esse raio bem aqui, ó. Então, aqui, esse raio, ele vale quanto? 5 metros. Ok? Então, eu já tenho o valor do raio. Consegui formar ali um triângulo retângulo. Certo, gente? Bom, então como é que eu vou calcular esse valor aqui, ó? Observa o seguinte, ó. Este lado aqui, se eu formei um triângulo retângulo, ó, este lado aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo de 90 graus, certo? Ele é quanto? 2,5. E a hipotenusa é igual a 5, ó, certo? Então, poderia calcular ali, certo? Para achar a altura desse triângulo, eu calcularia aqui para achar essa área aqui, certo? Mas tem um meio mais fácil da gente resolver isso aqui, ó. Observa o seguinte, se eu traçar este segmento de reta
mais o outro segmento de reta ali, ó, eu estou formando um triângulo. Esta soma aqui, ó, deste lado até aqui, não é 5 metros, pessoal. Este outro raio aqui não é 5 metros, então este lado aqui também é 5 metros, ó. Então eu tenho o seguinte, eu tenho um triângulo equilátero. Bom, se eu tenho um triângulo equilátero, eu posso também dizer que os seus ângulos, esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui também é 60 graus e esse ângulo aqui é 60 graus, ok? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Como eu tenho 3 lados iguais e 3 ângulos iguais, então cada ângulo vale 60 graus, beleza? Bom, então como é que eu faço para calcular este triângulo aqui, ó? Bom, eu vou calcular a área do triângulo equilátero e depois dividir por 2. É muito tranquilo. Aí eu preciso lembrar o quê? Da área do triângulo equilátero. Olha, a área do triângulo equilátero é igual a lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, a área do triângulo equilátero é igual. Bom, essa área desse triângulo é o lado. Quanto é o lado? 5. Então, é 5 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido isso aqui por 4, pessoal. Então, eu tenho que a área do triângulo equilátero é igual 5 ao quadrado, 25, vezes a raiz de 3. Bom, a raiz de 3 eu sei, ó, é 1,7. 1,7, isso aqui dividido por 4, beleza? Bom, e agora, como é que a gente faz para calcular aqui, ó? 25 vezes 1,7. Eu vou fazer bem aqui, ó. 25 vezes 1,7. Muito cuidado com a vírgula. 7 vezes 5, 35. Vai 3, 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Ó. 5, 12 vai 1. 425, uma casa decimal, 42,5. Então, a área, né, do triângulo equilátero é 42,5 dividido por 4, beleza? Bom, o que é que a gente pode fazer aqui, ó? Observa que essa área a gente ainda vai dividir por 2, não é, pessoal? Porque eu tenho a área do triângulo equilátero, mas eu preciso apenas da metade desse triângulo equilátero. Então, a metade é só dividir por 2. Então, olha lá. Vamos multiplicar aqui, ó. Se eu tenho, vou colocar bem aqui, ó. Observa bem aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Que a área do triângulo equilátero, posso fazer direto aqui, ó. A área do triângulo equilátero é igual a essa área aqui dividido por 2. Bom, se eu tenho 42,5 dividido por 4 e ainda vou dividir por 2, eu tenho uma divisão de fração. Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ok? Então, aqui, ó, a área do triângulo equilátero é igual a 42,5 dividido para 4 vezes 2, 8. Aí eu tenho que fazer esse cálculo aqui, né, pessoal? Vamos fazer bem aqui, ó. 42,5 dividido para 8. Bom, aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 5 vezes 8 é 40. Né? Para 42 falta 2. Abaixo esse 5 aqui, ó. Certo? Então, eu tenho aqui, ó. Aqui vai dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24, para 24 falta 1, certo? E assim por diante. Tem uma casa aqui, ó, uma vírgula, então coloco essa vírgula bem aqui, certo? Então, eu tenho aproximadamente 5,3, ok? Bom, então a área deste triângulo equilátero é igual a 42,5 sobre 8, só que eu vou precisar apenas da área de quem? Do triângulo retângulo. Então, por isso que eu vou dividir por 2, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, a divisão por 2. Fiz aqui o inverso, né? Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho aqui, ó, a área do equilátero, certo? A metade, né? Vou colocar aqui a metade da área do triângulo equilátero, que é aquele triângulo retângulo, que é 5,3 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então, olha lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, eu já tenho a área deste triângulo equilátero. Ou eu tenho a área daquele retângulo, daquele triângulo, perdão. Bom, se eu já tenho a área do triângulo, agora para mim calcular a área desta figura aqui, ó, você observa que é um setor circular. Como é que eu vou encontrar esse ângulo aqui? É muito simples, pessoal. Olha, se esse ângulo aqui é 60 graus,
Então, eu tenho aqui ó, um ângulo raso, né, de 180. 60 para 180 falta 120 graus. Então, eu tenho aqui o setor circular de ângulo 120 graus. Então, como é que eu vou calcular essa área aqui? Ó? Observa o seguinte, para me calcular a área, eu preciso saber a área total. Bom, a área total, que é 360 graus, isso aqui é igual a πr ao quadrado. Por que πr ao quadrado? Que é a área do círculo, né, pessoal? Πr ao quadrado. Bom, e eu preciso saber quem? 120 graus. Ó. Eu preciso saber aquela área ali, que é x. Ó. Multiplicando isso aqui cruzado, eu tenho x igual a πr ao quadrado multiplicado por 120, isso aqui dividido por 360 graus. Substituindo os valores, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Π é 3, vezes o raio é 5, e 5 ao quadrado vai dar 25, vezes 120, isso aqui dividido por 360. O que é que eu posso fazer aqui? Ó, simplificar para mim não precisar calcular muito, né? Corte esse zero com esse zero, ó, 12 dividido para 12 é 1, 36 dividido para 12 é 3. Ó. Aí eu já posso cortar esse 3 com esse 3, sobrou quem? 25. Então, x aqui é igual a 25 metros quadrados. E agora, professor, eu tenho aqui ó, a área desse triângulo, a área da luz, vamos dizer assim, né? A área da luz ali é a área do setor circular, vou até pintar aqui, a área do setor circular mais a área de quem? Do triângulo. A área do triângulo, beleza? Então, a área dessa luz é igual área do setor circular, 25 metros quadrados. Mais a área do triângulo, 5,3 metros quadrados. Então, a área dessa luz aqui ó, é igual 25 mais 5,3 vai dar exatamente 30,3 metros quadrados. Acabou a questão, pessoal? Não, não acabou. Por quê? São duas luzes, né? São duas áreas ali de iluminação. Então, vou pegar isso aqui e multiplicar por 2. Então, a minha área vai ser 60,6 metros quadrados. O gabarito, aproximadamente, a letra D aqui, ó, 61. Beleza, pessoal? Uma questão ali trabalhosa, né? Mas precisava ter a definição ali de geometria plana. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. A figura mostra um círculo de centro O e raio R igual a 18 centímetros. O segmento AB é o lado de um hexágono regular inscrito e AC é um triângulo equilátero inscrito. Bom, se esse triângulo aqui ó, é AC, é um triângulo equilátero, então eu sei que esses ângulos são de 60 graus. Beleza? 60 graus. Ok? Bom, o que a gente pode observar ainda? Ele diz que esse lado aqui, ó, AB, é igual a 18 centímetros. Opa, 18 centímetros, olha. Se é 18 centímetros, eu tenho o valor de quem? Do raio. Por quê? Se eu traçar esse daqui do centro para cá, ó, isso aqui é o raio do círculo, certo? Então, essas medidas aí, ó, são quanto, pessoal? 18 centímetros, ok? Bom, só para a gente entender. Aí, o que ele quer? Nessas condições, a área, ele quer a área de quem? Do paralelogramo. É FBG, certo? Ele quer a área desse paralelogramo aqui, ó, certo? Como é que a gente vai descobrir essa área aqui, pessoal? Bom, eu já tenho a altura aqui do paralelogramo, que é quanto? 18. Então, a área do paralelogramo, que é a figura é F, B e G, isso aqui é base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. Então, bora lá. Eu tenho o seguinte, pessoal, olha. Se este triângulo equilátero, estes ângulos aqui, deixa eu só apagar isso aqui, se é 60 graus, então a gente já pode trabalhar aqui um lado, olha. Observa. Eu quero achar esse lado E até o lado F, que é justamente a base aqui, certo? Do paralelogramo. Base vezes altura. A altura já tem que é 18. Então, para me calcular, eu preciso achar este lado ali é F. Este lado é exatamente, ó, é F, que é este lado aqui, ó, este comprimento bem aqui, tá?
ele é igual ao lado AE, que é todo o lado aqui, ó, do triângulo equilátero, menos quem? O lado AF. Certo? Então, preciso achar esse lado AE e o lado AF, certo? Para mim poder calcular ali a área desse paralelogramo, beleza? Então, olha lá. Observa aqui o seguinte, ó. Se esse ângulo aqui, pessoal, ele é exatamente 60 graus, certo? E observa aqui o seguinte também, ó. Eu tenho aqui, ó, exatamente, certo? 60 graus. Aqui, ó, cadê? Esse lado aqui, 18. Deixa eu só colocar de outra cor aqui para a gente entender melhor aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Vou destacar o triângulo aqui, ó. Este lado aqui, mais este lado aqui, ó. Certo? Se esse ângulo aqui, gente, não é 90 graus, mas o lado aqui, ó, do triângulo equilátero, observa, ó, este ângulo aqui é 60 graus. Então, este ângulo aqui também vai ser 60 graus. Certo? Também vai ser 60 graus. Observa que na definição que nós vimos, o paralelogramo, certo? Nós temos o quê? Os ângulos opostos, eles são iguais. Se esse ângulo aqui é 60 graus, é óbvio que aquele outro ângulo aqui também vai ser 60 graus. Ó. E observa que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo reto. Se eu já tenho 60 aqui, o que falta para cá? 30 graus. Observa aqui, ó, que eu tenho agora um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, um cateto oposto que eu vou precisar achar ele, mais um cateto adjacente que é 18. Ó. Então, eu posso trabalhar aqui a tangente, pessoal. Olha que legal. A tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o AF, dividido pelo cateto adjacente, que é o lado AB. Ó. Só que eu sei que a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. E o AF, eu não sei, eu vou achar agora. Mas o B eu sei quanto é que vale, 18. Ok, multiplicando cruzado, eu vou ter 3AF igual a 18 raiz de 3, pessoal. Olha, então AF é igual a 18 raiz de 3 dividido por 3. Então, AF aqui é igual a 6 raiz de 3. Bom, consegui achar esse lado aqui, ó. É 6 raiz de 3, beleza? E agora, como é que eu vou achar aquele lado EA ali, ó? Certo? Bom, se você analisar esta figura, vou até colocar de verde aqui, ó. A gente pode traçar aqui uma diagonal do paralelogramo, certo? E eu vou estar formando com ele, ó, um triângulo retângulo. Esse triângulo é o triângulo EB e A, certo? Aonde eu tenho aqui, ó, observa que eu passei aqui uma diagonal. Então, se é 60 graus, ficou 30 para um lado e 30 para o outro. Sim ou não? Certo? Então, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Tenho um cateto oposto a ele, ó, que é 18. E tenho aqui, ó, um cateto adjacente a ele, que é quanto? É A, certo? Então, eu vou trabalhar aqui a tangente, pessoal. Vou trabalhar a tangente. Então, a área, certo, deste triângulo aqui, eu vou trabalhar o seguinte. Neste triângulo EBA, vou trabalhar a tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto, a 18. De 18, dividido pelo cateto... Opa! Ah, tá. Só voltar aqui, ó. A gente vai trabalhar a tangente, não. Vamos trabalhar... Bom, como eu preciso achar este lado aqui, pessoal, eu já tenho aqui o valor dessa diagonal, certo? Que é 5. Se o raio é exatamente 18, então a diagonal ali, que é a hipotenusa, ela vai ser 36. Né? Então, eu posso trabalhar aqui exatamente o cosseno, beleza? O cosseno do ângulo, ó. Fica mais fácil para a gente, observa. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente, que é o lado EA, dividido pela hipotenusa, que é quanto, pessoal? 36, certo? Por que 36? Se eu tenho a metade do paralelograma, que é o raio, que é 18 centímetros, a outra metade também mais 18 centímetros, vou ter 36 centímetros, ok? Então, o cosseno de 30 graus é exatamente
raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, aqui eu tenho E sobre A, é A dividido por 36. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 2EA igual a 36 raiz de 3. Ó. Então, o A aqui é igual... O EA é igual a 36 raiz de 3 dividido por 2. Então, o EA é igual a... Aqui, olha, 36 dividido por 2 vai dar 18 raiz de 3. Beleza, pessoal? Bom, eu sei o seguinte, que se eu fizesse também pela tangente, ia dar a mesma coisa, né? Ia dar os 18 raiz de 3. Não teria problema nenhum também, tá? Mas aí você poderia utilizar a tangente ou poderia utilizar o cosseno, como eu fiz aqui. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero concluir com isso? Observa o que a gente guardou aqui no início. Olha, o EF é igual a E menos a F. Então, preciso daquela base ali do paralelogramo para multiplicar a base vezes a altura e a gente achar, certo? Então, olha lá, ó. Quem é, vou colocar de outra cor aqui, ó, quem é o AF? O EF, né? Olha, este lado EF que eu preciso, que é a base, é o lado AE, né? Que é 18 raiz de 3, menos o lado AF, que é quanto, pessoal? 6 raiz de 3. Então, o lado EF é igual a 12 raiz de 3. Beleza? Pronto, achei. Então, olha lá. Ó. Então, a área da figura, que é o paralelogramo EFBG, é igual à base. Quanto é a base? 12 raiz de 3. Vezes a altura, que é quanto? 18. Isso aqui, então, é igual à área, então, do EFBG, que é a do paralelogramo, é igual a 12 vezes 18. Isso aqui, gente, vai dar 216 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, tranquilo, uma questão também trabalhosa ali, mas que eu precisei apenas saber a definição de ângulo, do triângulo equilátero, a quantidade dos ângulos que a gente trabalhou, também do paralelogramo, certo? Nós trabalhamos essa definição, então uma questão de média para difícil? Não, é uma questão trabalhosa, tá, gente? Que dá para a gente resolver tranquilamente. Beleza? Só ter calma, respira fundo e vamos lá. Olha ali, para a gente finalizar, tem mais uma questão. Foi 3 questões que coloquei bem legais aí que a gente pode abordar bastante assunto da geometria plana. O retângulo ABC representa um terreno regular cuja largura é 3/5 do comprimento. A parte rachurada representa o jardim retangular cuja largura é também 3/5 do comprimento. Qual a razão entre a área do jardim e a área total do terreno? Então, bora lá. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Olha, ele diz que o comprimento, certo? Olha, a largura é 3/5 do comprimento. Então, vamos colocar a largura aqui, ó, 3/5. De quanto? Quanto é esse comprimento? Vamos chamar de x, né? Esse comprimento é x, então é 3/5 de x. Beleza? Então, eu consigo achar a área aqui, ó. A área, né? De quem? ABCD é igual a base vezes a altura, ou seja, quem é a base? X vezes a altura, 3/5 de x. Isso aqui, então, a área da figura ABCD é igual a 3x ao quadrado sobre 5. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Agora ele diz o seguinte, ó, que essa área aqui, ó, ela também, ó, a largura é 3/5 do comprimento. Certo? Então, bora lá. Colocar bem aqui, só apagar isso aqui. Olha, essa figura aqui, eu vou até colocar aqui o ABCD, E F. A área da figura B, C, E e F é igual a base vezes a altura. Só que a base é o que? Ele está dizendo que é 3/5 do comprimento a largura. Então, essa largura aqui, ó, é 3/5 de quem? Do comprimento, que é 3/5 de x. Certo? Beleza? Então, como é que a gente vai achar isso aqui? Ó? Observa o seguinte, ó. É só multiplicar isso aqui. Ó. Quanto é a base? 3/5 de x vezes a altura. Está aqui, ó, 9x sobre 25. Beleza?
Então, essa área aqui, ó, BC, E e F é igual. Aqui vai dar 27x ao quadrado, certo? Dividido por 5 vezes 25 dá 125. Ok. E o que é que ele quer, professor? Ele quer a razão. Ele quer a razão, olha, a razão entre a área do jardim, que é essa aqui, certo? A área do jardim, pela área total. Então, bora lá, ó. Então, a razão é a área do jardim pela área total. Beleza? Então, isso aqui implica em quê? Olha, quanto é a área do jardim? Está aqui, ó, 27x ao quadrado sobre 125, dividido pela área total, que é 3x ao quadrado sobre 5. Divisão de fração, galera. Olha lá. Repete a base, a razão, então. Repete o primeiro, né? O numerador. E multiplica pelo inverso do denominador. K5 sobre 3x ao quadrado. Beleza? Aqui é bonito, galera, porque a gente vai simplificar. Ó. 5 dividido para 5 é 1. 125 dividido para 5 vai dar 25. Certo? Aqui, ó, 27 dividido para 3, isso daqui vai dar 9. Corta esse x com esse x, ó. Então, vou ter o seguinte, ó. A razão, certo, é 9 sobre 25. Beleza? Então, eu tenho o seguinte agora aqui, ó. 9 sobre 25. O resultado está em porcentagem. Como é que eu vou achar, então? É simples, ó. Se o resultado é em porcentagem, é só pegar o 9 sobre 25 e multiplicar isso aqui por 100. Beleza? Porque eu tenho um resultado de uma forma decimal. Então, para me transformar para porcentagem, é só multiplicando por 100. Beleza, pessoal? Então, neste caso aqui, ó, 9 dividido... Aqui eu já posso simplificar, né? Eu não vou multiplicar 9 por 100, ó. 100 dividido por 25 dá 4. 9 vezes 4, 36 o quê? 36%. Show de bola, pessoal? Tranquilo, alternativa aqui, B de bola. Espero que você tenha gostado dessas questões, algumas questões ali que deixou muita gente bugada, certo? Tem que fazer devagar, passo a passo ali, tá bom? Pra gente se dar bem lá no Enem, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Compartilhe aí para todo mundo assistir a nossas aulas. Até mais, pessoal, um grande abraço.